contribuição para o debate. Tem a palavra o Dr. Wilson Noner Campos, que falará em nome de Edilson Mazocco e Rogério Luciano Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ricardo Roesler, excelentíssima senhora relatora, juíza Luísa Rickel Gamba, senhoras e senhores magistrados desta Corte Regional, digno representante do Parquê, senhoras e senhores serventuários e colegas advogados presentes, eu inicio esta sustentação oral trazendo a consideração de vossas excelências e pedindo autorização ao presidente apenas para fazer chegar à mão de vossas excelências cópia do parecer do Ministério Público Eleitoral, que no ano passado opinou pelo arquivamento do inquérito policial que versa exatamente sobre o mesmo tema. Esse arquivamento foi chancelado por esta Igreja Corte Regional. O ilustre colega que me antecedeu mencionou a existência de um inquérito policial. Ele existiu, não existe mais, em relação ao candidato, hoje prefeito, presidente, Rogério Pacheco. E depois, senhor presidente, que esse processo baixou ao juízo eleitoral, o que fez o douto Ministério Público Eleitoral? Também, em uma alentada manifestação, manifestou-se pelo arquivamento. Sua Excelência manifestou-se pelo arquivamento e no dia 20 de outubro de 2017, o eminente juiz eleitoral acolheu a manifestação do douto Ministério Público. E o que dizia essa manifestação, senhor presidente? Peço vênia para fazer a leitura de um pequeno trecho. Diz o seguinte: analisando detidamente os autos, constata-se, palavras do douto Ministério Público Eleitoral, que apesar de haver vínculo de parentesco entre ele e os denunciados Grégory Luiz Mazocco e Gildo Mazocco, não há elementos suficientes para demonstrarem que tenha sido mentor, anuído, concorrido ou mesmo participado de forma deliberada do crime eleitoral previsto no artigo 299, que é o correspondente ao artigo 41A da Lei de Regência. Nenhum dos denunciados era cabo eleitoral, estava credenciado ou participava da equipe de campanha da coligação X. Está nas páginas finais, marcada na página 16, mais preciso. Foram realizadas diligências de busca e apreensão, tanto no posto de combustível Perisolo, quanto na Mazocco Comunicação Visual, e periciados os equipamentos de informática e de monitoramento, não tendo sido localizado nenhum elemento que demonstrasse, ainda que minimamente, o envolvimento de Edilson Mazocco no esquema de corrupção eleitoral arquitetado. Os integrantes do grupo de WhatsApp Sigilo também foram unívocos ao afirmarem que nunca, repito, nunca tiveram contato com Edilson Mazocco, não tendo Grégory ou Gildo em qualquer momento mencionado que trabalhavam a pedido ou com o conhecimento dele, Edilson. A presença do veículo de Edilson no estacionamento de Gildo também não é prova suficiente a embasar a deflagração de ação penal, até mesmo porque ambos apresentaram explicações idênticas que não foram derruídas ao longo da instrução policial. E eu trago a consideração de vossas excelências, que está nesse material que entreguei, de conhecimento público e notório, a decisão que homologou o arquivamento, reconheceu que não havia elementos que desautorizassem a conclusão do douto Ministério Público Eleitoral e também trouxe a vossas excelências o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, da lavra do eminente doutor Marcelo da Mota, lavrado em 3/5/2017, que foi pelo arquivamento quanto ao prefeito Rogério Pacheco. E eu trago esses elementos à consideração de vossas excelências porque os fatos são exatamente os mesmos. O que estava sendo apurado nesse inquérito policial em relação ao Edilson Mazocco e também em relação ao prefeito Rogério Pacheco são rigorosamente os mesmos. Num grupo de WhatsApp, não Edilson e não Rogério, mas um filho de um sobrinho de Edilson cria esse grupo de WhatsApp, insere cerca de 13 a 15 pessoas e usa a frase que foi dita, que foi repetida pela ilustre juíza relatora, repetida pelo colega que me antecedeu, na qual Grégory, filho do primo, convida pessoas para o adesivamento e diz que tem que
comparecer para o adesivamento e depois também tem que votar. Usa essa expressão. Esses celulares, eles foram apreendidos numa diligência de busca e apreensão. E eu peço venha a vossas excelências para fazer a leitura de um trecho do relatório do ilustre delegado de polícia, em que ele faz a seguinte ponderação. Ao examinar a perícia, os peritos fazem a seguinte conclusão. Não foi possível encontrar conversa do grupo denominado Sigilo, nem mensagens trocadas entre Grego Luiz Massoco e Edilson Massoco no aplicativo WhatsApp. O celular apreendido era do Gregory, que havia criado esse grupo de WhatsApp. Analisadas as mensagens de texto SMS constantes do aparelho examinado, não foram encontrados dados com conteúdo de interesse criminalístico ou que pudessem auxiliar nas investigações. Por fim, não foram encontradas imagens envolvendo veículos com adesivos de propaganda políticas dos candidatos Pacheco e Massoco vice. Eu gostaria de pontuar a vossas excelências também que, de fato, houve uma gravação, na nossa modestíssima leitura e respeitosa, que dissemos clandestina, do senhor Honório, que vem a ser o pai do representado e recorrido Edson Massoco. Porém, a leitura integral daquela ata notarial ou a oitiva integral daquele conteúdo revela que Honório não foi tão firme como tentou fazer parecer crer o ilustre colega que me antecedeu na sua interpretação dos fatos. Na nossa interpretação dos fatos, nós lemos ipsis literis o que consta da ata notarial, em que se diz assim, voz 1, que é o doutor Téquio, mas ele falou que estava por trás, voz 2, para mim, ele não falou. E mais, quando se escuta esse áudio, se observa literalmente uma condução de uma conversa, uma criação, afirmativas em que se pergunta, é isso, não é? Esperando uma corroboração. E claro, o senhor Honório, ele é pai do representado e recorrido Edilson Massoco, mas ele também é declaradamente adversário político. Concorreram por chapas distintas, foram adversários nas eleições de 2012, foram adversários nas eleições de 2016 também, e falam o essencial entre si. Não existe uma relação boa entre ambos, porque são declaradamente adversários. E eu gostaria também de pontuar a vossas excelências que nessa diligência de busca e apreensão houve o encontro de como se fosse um voucher no computador do posto de gasolina. E esse proprietário do posto de gasolina foi chamado a explicar. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, nós fizemos no ano passado um baile de casais. Esse, na verdade, é a pessoa que recebeu o voucher, que é o presidente da Associação de Moradores do Bairro Natureza, também convocado para prestar seus esclarecimentos. E ele disse, aspas, no seu depoimento judicial, foi realizado no mês de setembro, agora não me lembro bem a data, e o jantar dançante foi realizado também no mês de setembro. E eu fui lá e pedi os brindes, porque como membro do bairro a gente arrecada esses brindes para sortear, e depois ele descreve que esse brinde de litros de gasolina estava associado a esse evento patrocinado pela Associação de Moradores do Bairro Natureza. Uma outra consideração que eu gostaria de trazer para vossas excelências é que em nenhum momento, em nenhum documento, em nenhuma prova, em nenhum indício, em nenhuma fala, se colhe a versão de que Edilson Massoco estava por trás desses eventos. Que ele teve ciência, isso é público e notório, ele disse que quando ele viu pelas redes sociais, nunca intimado formalmente, quando viu pelas redes sociais, ele foi até Gildo, que é o seu primo, e indagou a Gildo o que estava acontecendo. E Gildo então lhe esclareceu, dizendo, olha, não está acontecendo nada de ilícito. E ele então foi para a sua casa e continuou as suas atividades. Tomou ciência, sim, inequívoca, quando da diligência de busca e apreensão e da representação. E então produziu a sua resposta e trouxe
as informações, então, oportunas que estão sendo analisadas por Vossas Excelências. E, apesar de que no grupo de mensagem, Gregory, não Edilson, não Rogério, prefeito e vice-prefeito, mas Gregory, fala em adesivamento e usa a palavra voto, em nenhuma das mensagens subsequentes ele fala do tema voto novamente. Fala de volante de veículo cadete, fala que a gurizada tem que ajudar, fala que é isso mesmo e vamos participar e tal. Em nenhum outro momento ele fala. E o que ocorre? Somente 4 dessas pessoas que integravam esse grupo de 13 ou 15 pessoas, somente 4 delas eram eleitores. 4 dessas pessoas que foram beneficiadas pela gasolina, patrocinada por Gregory, naturalmente, e não por Edilson e Rogério. Inclusive, uma dessas pessoas, em juízo, disse categoricamente: olha, Gregory, explicando para a autoridade que a inquiria, eu não sou eleitor daqui, eu sou eleitor de Seara. Não, mas pode abastecer igual, adesiva e pode abastecer igual. Quer dizer, o propósito era de angariar votos? É possível concluir a partir disso que o propósito era a captação ilícita de sufrágio? Mas, afinal, aonde estaria o elo que vinculava Edilson? Seria o seu RG, a sua certidão de nascimento, por ter o parentesco com Gildo de Primo, cujo filho foi e abriu esse grupo do WhatsApp? Será que isso seria suficiente? E os precedentes que foram mencionados, tanto nos recursos, nas representações, todos eles têm uma peculiaridade, que existem precedentes que falam relação de parentesco de primo, entre primos, é suficiente para caracterizar uma relação de confiança. E de fato é. Só que nesses precedentes que foram mencionados, neles existiam interceptações telefônicas, em que haviam registros de áudio de conversas relativas a voto. No nosso caso não houve interceptação telefônica. Havia busca e apreensão, com apreensão de farto material, e aqui o que houve foi a apreensão de notas fiscais, de posto de gasolina. Mas posto de gasolina, data máxima venda, não pode fabricar qualquer papel, ele tem que emitir nota fiscal, sob pena de incorrer em irregularidades fiscais. E ficou comprovado também nos autos, por depoimentos, que Gildo, pai de Gregory, porque morava ao lado desse posto, era cliente do posto há anos. Então era natural que nos seus combustíveis, que abastecia hora fiado, hora pagando, ele anotasse a expressão Massoco. E isso foi trazido pelo dono do posto, foi trazido por outros depoimentos também que explicaram essa situação. E existe um último fato que eu gostaria de ponderar a Vossas Excelências, é que as teses dos recursos se baseiam essencialmente em 2 depoimentos. Depoimento de William Tapia, e Marcos Santin. A douta autoridade judiciária de primeiro grau não deferiu o compromisso judicial a uma delas. E em relação à outra, classificou-a como tendenciosa, palavras do próprio magistrado, tendenciosa, porque ambos foram cabos eleitorais do adversário de Edilson, do adversário político de Edilson. Dizemos isso de forma muito respeitosa. E eu peço vênia a Vossas Excelências para ler um último trecho, e assim encerra a minha participação, dizendo o seguinte: o Ministério Público, na audiência em juízo, indaga ao William: e com relação à participação de Edilson Massoco, além desse momento em que o senhor viu ele entrando, viu em alguma oportunidade ou alguma outra relação com esses fatos que foram perguntados? Não, o William responde. E é a principal testemunha dos representantes e dos recorrentes. Não, eu só vi aquele dia, se referindo ao dia em que viu o veículo, e já não tinha certeza se era Edilson dentro do veículo ou não, fazendo uma manobra perto da gráfica. Que daí, como eu só fui 2 vezes, quando entrou, quando saiu, que assim fez. Ou seja, o próprio William não viu Edilson cometendo nenhum ato concreto que pudesse efetivamente demonstrar que ele tinha essa ciência, que ele se beneficiou, que ele tolerou e admitiu. Nós sabemos que o artigo 41A da Lei de Regência exige mais do que uma mera ciência, exige uma ciência, uma aceitação, o que nem de longe ficou comprovado aqui. De modo que, pedindo vênias por ter me alongado e agradecendo a atenção de Vossas Excelências, pede-se que a tríade, voz,
do magistrado de primeiro grau, voz do Ministério Público Eleitoral na questão penal e voz do Ministério da adulta Procuradoria Regional na questão penal sejam também ouvidas junto com a minha no sentido de manter a sentença de primeiro grau. Muito obrigado, senhor presidente. De igual forma, eu parabenizo Vossa Excelência, Dr. Wilson Campos, pela objetividade e também pela contribuição ao debate. Então está com a doutora Luísa para o seu voto. Senhor presidente, eu gostaria também, inicialmente, de tecer um elogio a ambos os advogados, não só na sustentação oral, mas porque poucas vezes vi aqui na Justiça Eleitoral, nessa minha curta experiência, assim, um processo tocado com tanta técnica, tanto nas peças produzidas pelas partes, mas principalmente também no rigor da forma da produção da prova. Então, gostaria de fazer esse elogio. Quem dera as ações chegassem com essa técnica aqui, sempre para nós, que facilitaria bastante o nosso trabalho. Por fim, deve a sentença ser mantida por ausência de provas no que diz respeito a Edilson Massoco, Rogério Luciano Pacheco e Rafael Ricardo Masson. Ante o exposto, volto por conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas pelos recorridos e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral na representação 525-21, negar provimento ao recurso interposto pelo Partido Social Cristão de Concórdia, César Tec, o Partido Socialista e Liberdade de Concórdia, Partido Comunista do Brasil de Concórdia e Ari Júnior Barreiros da Silva na representação 524-36. Esse é o voto. Em suma, assim como a sentença também reconheceu não estar comprovada o envolvimento dos candidatos. Eu analisei a prova com muito rigor e realmente o que pudesse insinuar a ciência ou a anuência dos candidatos era tão somente o grau de parentesco entre o candidato a vice-prefeito e os envolvidos na compra de votos, essas fotografias do carro dele na frente da casa e a ciência que depois eles tiveram dos fatos pelas redes sociais sem tomar uma providência mais contundente. Essas três únicas provas ou indícios, né, no meu ponto de vista, são insuficientes para vinculá-los aos fatos, né, do envolvimento. Não há provas robustas que possam ensejar tanto a aplicação de pena por captação ilícita como de abuso de poder econômico em relação aos réus. E olha, como eu disse, as provas foram bem produzidas, mas insuficientes nesse aspecto. Recursos eleitorais 52436/2016 e 52521/2016. A relatora é a juíza Luísa Riquel Gamba. Sua Excelência negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral na representação 52521/2016, negou provimento ao recurso interposto pelo Partido Social Cristão de Concórdia, César Tecchio, Partido Socialismo e Liberdade de Concórdia, Partido Comunista do Brasil de Concórdia e Ari Júnior Barreiros da Silva, na representação 52436/2016. Em discussão, o voto da relatora, agora acompanhado pelo juiz Wilson Pereira Júnior, eu só chamo a atenção de que nós todos aqui presentes participamos de todas as fases desse debate, inclusive das sustentações orais manifestadas pelos advogados César Tec e Wilson Kroner Campos. De sorte que eu creio que, se houver talvez mais algum detalhe a ser explicado, a eminente relatora poderá nos auxiliar. Continua em discussão. Senhor presidente, presidente da relatora, doutor Wilson, não tenho nada a acrescentar ao voto da eminente relatora, que, como foi dito há pouco,
esmiuçou o processo e se ateve a todos os detalhes nele inseridos. Portanto, sei que está em discussão, mas eu já adianto que vou acompanhar a relatora. Ainda em discussão, não havendo mais ninguém que queira discutir o tema em debate, pelo que eu vejo, há unanimidade na solução. Ok? Então, proclamo o resultado, declarando por unanimidade o voto vencedor da relatora, eminente relatora, que já foi mencionado aí do início.